Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h44, hoje é segunda-feira, hoje é dia de Mexa-se com Saúde, com o Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte, cirurgião vascular. Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui novamente. Bom dia a todos, bom dia nossos ouvintes. Vamos discutir exercício físico numa condição bastante especial hoje. Não tenha dúvida, de repente a pessoa, né, aquele jogador de final de semana, teve um problema, teve que operar o menisco, e outras situações com ciclistas, com os atletas, não tão atletas, enfim. Eu tive uma lesão, passei por uma cirurgia, mas eu quero voltar a me exercitar. E aí? É bacana, e esse é uma questão, né, de exercícios relacionados a condições cirúrgicas, né? Que nessas condições que você levantou, isso já é bem instituído, né? Bem enraizado, é trazido do alto rendimento pro cidadão comum, né? Que é esse processo de reintegração progressiva ao exercício físico, em que a fisioterapia faz um papel de fundamental importância. Verdade. Né? Então vem a reabilitação, né? No pós-operatória, com abordagem fisioterápica, com a ideia de tentar um trabalho muscular, trabalhar com uma progressão da amplitude de movimento, com uma progressão de carga, até iniciar um treino leve e depois habilitar a pessoa para a condição de treinamento progressivo, né? Na restituição das suas capacidades totais. Mas, né, fora desse contexto, digamos assim, osteoarticular, ortopédico, também são bastante interessantes os exercícios nessas condições de pós-operatório, né? Então hoje se fala muito da reabilitação cardíaca, por exemplo, nos pós-operatórios das cirurgias cardíacas, né? Nos pós-operatórios dos transplantes cardíacos, né? Dada a importância, como eu já falei aqui, né, em algumas outras oportunidades, da nossa massa muscular como fator de saúde, né? Então é a ideia de sair daquele conceito de que saúde é só saúde cardiovascular, só importa o nosso coração, só importa a nossa pressão, mas para a teoria que a gente vem vivendo hoje em dia, miocêntrica da saúde, ou seja, em que o músculo, né, o mio, né, de prefixo aí que remete à musculatura, vem de o músculo trazer saúde e o músculo melhorar essas condições cardiovasculares também, tá? Nessa ideia, hoje se trabalha muito nessa questão do exercício relacionado a condições cirúrgicas, não só na ideia da reabilitação pós-operatória, mas como também na pré-habilitação operatória, né? Então hoje, dada a importância da massa muscular, né? Condições outras que não ortopédicas, por exemplo, cirurgia oncológica, né? Cirurgia de grande porte, cirurgia abdominal de grande porte e tal, se fala muito nas condições nutricionais do paciente no pré-operatório. Então a ideia de eventualmente de uma suplementação, de um aporte maior de proteína, de uma condição melhor de treinabilidade, de capacidade física, de massa muscular dessa pessoa, para ela suportar muito melhor a condição de cirurgia. Então, talvez mais importante até do que a reabilitação pós-operatória seja essa pré-habilitação operatória, né? Nas condições de não urgência, tentar melhorar a condição global, particularmente da massa muscular do indivíduo, antes dele ser submetido a uma cirurgia, tá? Isso, consequentemente, diminui o número de infecções no pós-operatório, diminui a estada, né, em internação hospitalar, dias de internação hospitalar, melhora a capacidade respiratória, a capacidade cardiopulmonar, né? Existe uma interface muito grande, puxando a brasa para minha outra sardinha aqui também, né, para cirurgia vascular, da condição da massa muscular nas cirurgias de aorta, particularmente nos aneurismas de aorta, né? Então, o aneurisma de aorta abdominal, infrarrenal, né, que é aquele que acontece para baixo das artérias renais, é a topografia mais frequente dos aneurismas de aorta, que é uma condição bastante relacionada ao hábito de fumar, né? Então, o cigarro é um gerador, digamos assim, desses aneurismas infrarrenais, né? Uma condição altamente letal, isso pode explodir na barriga do indivíduo, né? E uma condição que a gente faz no pré-operatório dos aneurismas de aorta é fazer a tomografia de abdômen, né? Para ver a condição do abdômen e ver a característica do aneurisma para traçar a meta cirúrgica. Quando a gente faz a tomografia do abdômen, a gente consegue ver um músculo que é um estabilizador da coluna, que é um músculo que chama psoas maior, a famosa picanha, né? Então é o filé mignon misturado com a picanha ali.
Então esse músculo, esse filé mignon, esse psoas, ele é um músculo que estabiliza a coluna, então ele tá lá pertinho da coluna, né? E ele dá uma massa interessante, dá uma perspectiva interessante do que é a nossa distribuição de massa magra ao longo do corpo. Então é muito fácil da gente medir a condição de massa muscular no pré-operatório, já que a gente está avaliando um aneurisma com esse exame, né? E essas medidas fizeram com que se visse que é um fator independente de proteção, de boa evolução no pós-operatório dos aneurismas, ter massa muscular, né? Então, mesmo sendo uma condição não necessariamente, digamos assim, relacionada com situações musculares, articulares, ter a massa muscular faz toda a diferença na recuperação desses pacientes. E o mais interessante, quando a gente pensa na cirurgia aberta do aneurisma, com uma aorta lá dentro da barriga, a gente tem que fazer aquela cirurgia abdominal longa, né? Que a gente chama de laparotomia, né? Corta a barriga inteira do indivíduo para operar. Então, nessa condição parece que é mais lógico, uma cirurgia abdominal grande, né? Abre a barriga, se não tiver uma massa muscular boa, pode ter aquela hérnia, né? Na incisão, a hérnia incisional. Mas o que a gente viu? Que a massa do psoas também é determinante das cirurgias por cateterismo, que a gente faz só um corte na região da virilha, né? Então, independentemente da abordagem, da via, da agressividade da cirurgia, ter massa muscular faz com que o indivíduo se recupere mais rápido, fique menos tempo internado, volte mais precocemente às suas atividades da vida diária. Quer dizer, se de repente ele consegue programar essa cirurgia, ele também orienta, com a orientação do especialista, do médico e tal, ele pode também se preparar para ter um aumento de massa, né? Perfeito, essa que é a ideia. Tanto com a abordagem nutrológica, nutricional, né? Com as suplementações, com a nutrição específica para aquela deficiência, se é uma doença renal, se é uma doença cardiovascular, enfim, contribuindo com a ideia do ganho de massa muscular, assim como os exercícios focados num padrão de segurança, com boa orientação, para fazer essa pré-habilitação para a cirurgia. E essa pré-habilitação, não só nessas outras cirurgias, como eu falei, também fazem toda a diferença, por exemplo, no seu exemplo, das cirurgias dos ligamentos cruzados, do menisco, né? Hoje a gente sabe que um determinante de boa evolução no pós-operatório dessas cirurgias é a massa da musculatura anterior da coxa, do quadríceps femoral, né? O que é muito comum de acontecer numa pessoa que não é um atleta de alto rendimento? Quando ela tem essa lesão, ela fica um tempo esperando a cirurgia, né? A cirurgia não é tão imediata assim, autorização, esperar desinflamar, tirar o edema do joelho, né? E esse tempo ela não tem uma condição de treinabilidade em geral, e ela não faz essa pré-habilitação. Então o que acontece? Ela fica com uma assimetria entre as pernas, então ela vai perdendo massa muscular por desuso, né? Nesse quadríceps femoral, e isso pode ser um determinante de lentificação da reabilitação no pós-operatório dessa cirurgia. Então por isso que essa programação de, olha, eu tenho uma data da cirurgia, eu posso fazer uma intervenção fisioterápica, uma intervenção em exercícios físicos, ainda antes da cirurgia, prevendo um melhor resultado, isso é algo que cada vez mais tende a ser considerado na evolução pós-operatória de qualquer cirurgia. Quer dizer, isso é a evolução da medicina esportiva principalmente. Agora, os seus colegas também orientam nesse sentido? Eu vou marcar uma cirurgia, essa é uma pergunta boa, né? Eu vou marcar uma cirurgia, de repente, olha, eu fiz um exame aqui, você precisa ganhar massa muscular, tal. Ou o colega vai falar assim, não, a semana que vem a gente vai te operar. Isso é muito novo ainda, Márcio. Infelizmente, é o que eu falo assim, é uma luta constante de a gente inserir essa questão do exercício físico na formação médica, tá? Então, assim, todo médico é formado na ideia de que, sim, é positivo a intervenção em exercício físico, que é positivo a mudança do estilo de vida, hábitos saudáveis, mas orientação precisa do momento, do modelo, se não for por iniciativa própria, né? O cara sempre vai ficar num raso de orientação. É o que eu costumo falar em aula, assim, o pressuposto existe, mas o pressuposto não convence o paciente. Então o paciente está cansado de sentar na frente do médico e falar, você tem que se exercitar. Tá bom, doutor, mas o que eu faço? Aí fica aquela cara de interrogação do médico, eu falo, faça uma caminhada, ou faça hidroginástica. Quer dizer, não necessariamente todo mundo, hidroginástica é bom para todo mundo, né? Então, quer dizer, tem que ter essa ideia de que
existe sim uma intervenção específica para cada doença, para cada momento, para cada situação, e isso infelizmente não é contemplado na formação médica, tá? Existem grandes estudos aí que subsidiam que isso tenha que fazer parte da formação na graduação, na especialização, né? Numa pós-graduação, enfim, em todas as fases da formação médica, para que a gente consiga usar efetivamente o exercício físico, uma orientação adequada de exercício físico no momento da consulta como uma intervenção primária em saúde, ou seja, aquela que faz prevenção da doença, mas também que ela trate doenças de forma adjuvante ao medicamento, né? E é aquela situação. Óbvio que eu tenho o profissional adequado para orientação de exercício físico, que é o profissional de educação física. Mas eu trio o paciente na consulta médica. É difícil o paciente buscar por iniciativa própria o profissional de educação física. Agora, se eu tenho um grau bom de convencimento desse paciente no meu momento consulta, eu faço ele procurar o profissional de educação física e a gente fecha o ciclo da intervenção exercício físico em ambiente social, comunitário, né? Fazendo todos os níveis de prevenção e tratamento de doenças. Isso também é cultural, a exemplo de tudo, né? Na entrevista anterior a gente falou, às vezes a pessoa está acostumada, porque o avô estava acostumado, o pai estava acostumado, o mundo evolui, o mundo muda, né? Pesquisas acontecem o tempo todo para evolução, cursos novos acontecem. Quando que há anos atrás você ouvia falar de medicina esportiva? Exato. Não é verdade? Então a evolução do mundo nos beneficia para que a gente também possa evoluir junto. Exato. Né? Então isso é fundamental. Então pode ser uma questão cultural que com essas entrevistas, com médicos do esporte, aumentando o número de médicos do esporte, que também isso evolua para ser uma coisa natural, né? Sim, eu acho que é essa a ideia. Assim, se a gente for pegar hoje todas as recomendações em saúde da Organização Mundial de Saúde, os nossos guidelines, né, os nossos consensos, as nossas diretrizes nacionais e internacionais sobre as condições de saúde, hipertensão, diabetes, as condições, obesidade, as condições mais frequentes, todas elas contemplam o exercício físico, a mudança de estilo de vida, como abordagem inicial, né? Então, não basta eu falar que é importante, eu tenho que saber da orientação inicial, fazer esse paciente, fazer o processo de convencimento, assim como eu esclareço para o paciente quais são os benefícios e efeitos colaterais de uma eventual medicação, né, de uma eventual intervenção com medicamento, eu tenho que fazer esse convencimento através do exercício físico e não ficar com uma informação rasa. E hoje o médico só permite, pela sua formação, se não for por iniciativa própria em buscar esse conhecimento, dar essa informação rasa para o paciente. E isso, sabidamente, não traz convencimento, não traz solidez na ideia do pressuposto da real necessidade de se fazer isso como intervenção. Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Sempre legal, né? Sempre atualização de temas importantíssimos para o nosso dia a dia. E é legal o seguinte, quando a gente sai daqui e depois vai pro café, vai com a conversa com um amigo, os amigos que ligam, participam, falam assim, pô, foi muito legal, Rodrigo, hoje, hein, não sei o quê. Isso é muito bacana. Esse quadro já pegou. Legal receber essa contrapartida. Eu recebo bastante também. Vira e mexe, eu recebo uma mensagenzinha aqui no WhatsApp de alguém mandando foto assim, ó, tô conectado aqui, eu ouvi hoje e tal. E é muito gratificante, é muito bom ter esse feedback, esse reforço positivo. Espero que também venham as críticas, né? Porque as críticas sempre são positivas, construtivas. E a gente pode acabar melhorando, mas a ideia é isso, trazer informação baseada em ciência, baseada em fatos, né? Consistentes, mas que a gente possa incrementar a saúde aí em geral, saúde da população e conscientização da importância do exercício físico. E é sempre bom lembrar que se de repente a pessoa pegou aqui a entrevista no meio do caminho, não ouviu tudo, ela fica disponível não só na live no Facebook e no YouTube, mas ela também fica à parte ali no YouTube e no Spotify agora também, então dá pra ouvir depois. Que legal. Um abraço, Rodrigo, até semana que vem. Abraço, obrigado pela audiência. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.